O relevo do estado do Paraná ele é didático, né? Se nós viermos do litoral em direção ao interior, nós vamos encontrar áreas muito diferentes que são os nossos planaltos. Então tem o primeiro planalto, o Planalto de Curitiba, depois tem o segundo planalto, o Planalto dos Campos Gerais, o Planalto de Ponta Grossa, e para passar de um planalto para o outro, a gente como se subisse em um degrau de uma escadaria. Essa é uma estrutura que a gente chama de escarpa devoniana. Toda essa organização, né, do relevo no estado do Paraná está ligado a um momento bem interessante da geologia do planeta, que foi a abertura do Oceano Atlântico, a separação da África com a América do Sul, algo que aconteceu há mais ou menos 130 milhões de anos. Então houve um rompimento, né, desse grande continente que existiu aqui, né, ligado à história do Pangeia, né? E com isso nós tivemos depois as forças que modelam o relevo atuando sobre os tipos diferentes de rochas que nós temos aqui e, portanto, a gente passa a ter áreas com cânions, áreas com cascatas, lajeados, cavernas, mas tudo isso remonta a uma história muito antiga, de centenas de milhões de anos. A escarpa ela é muito específica, né, para a região. Ela tem os campos gerais, que são os campos úmidos, né? Isso é exclusivo do local, né? Dentro do estado do Paraná não tem nenhuma vegetação parecida com isso. A paisagem campestre, né, uma vegetação baixa, campo, né, como se fosse grama, né, essa é uma marca que inclusive está no nome da região, Campos Gerais. E se nós não colocarmos algum tipo de restrição sobre que plantio pode acontecer nessa região, que tipo de incorporação de novas plantas aqui, nós vamos perder essa referência que é marcante para quem vive na região e para quem cruza essa área, numa história que a gente pode recuperar aí de naturalistas do século XIX, que ao se deslocarem aqui por essa região, consideravam esse trecho como um paraíso na Terra em função do tipo de vegetação, do tipo de relevo especial que a gente tem aqui. As cavernas da região da escarpa devoniana, geralmente elas são formadas em arenito. Elas têm uma formação peculiar dentro desse contexto, devido às suas formações serem em furnas ou em fendas, né? Elas possuem as suas áreas onde o rio some, ou muitas vezes o rio aparece, chamados sumidouros e ressurgências. Eles possuem muitas espécies que são espécies somente daquela região, dentro das cavernas, e alguns espeleotemas que são formados por arenito. E isso é muito importante a gente frisar, porque muitas vezes é falado, né, no mundo da geologia que não existem formações no arenito, mas as cavernas possuem espeleotemas que são exclusivos daquela região. O interessante é a formação cruzada dos estratos do arenito furnas, que possibilitou os desgastes, né, e possibilitou a formação de abrigos rochosos, onde houve ocupação humana, onde houve a aplicação desses desenhos e inscrições rupestres. Pela formação dessa escarpa, possibilitando a existência de cavidades na rocha, chamados de abrigos sobre rocha, são locais propícios para a exteriorização dessa prática pelas populações primitivas. Muitos moraram nesses abrigos, nos abrigos maiores, mas alguns abrigos menores foram usados apenas para a prática ritualística, cujo resultado hoje nós chamamos comumente de arte parietal. Existe a tela, onde as pinturas estão registradas. Aonde que quase a totalidade dessas pinturas na região dos Campos Gerais se encontram? Em rochas que nós chamamos de arenitos. Então, se nós voltarmos lá no passado, existiram areias que foram depositadas em fundos de oceanos de quase 400 milhões de anos. E aí uma série de mudanças geológicas fizeram com que esse sedimento virasse a rocha, que a gente chama de arenito. Esses caminhos, essas feições na rocha aqui, é o que atesta e comprova
que a gente já viveu aqui, essa região que a gente se encontra, já foi fundo de mar há milhões e milhões de anos, né? 400 milhões de anos. Mas o que a gente consegue atestar aqui, comprovar, são esses caminhos deixados por pequenos animaizinhos invertebrados marinhos que viviam no fundo do mar na época, que percorriam na areia, faziam esses caminhos na areia aqui. E depois sedimentou, né? Depois de milhares de anos aconteceu a sedimentação da rocha aqui e deixando à amostra aqui os caminhos desses invertebrados marinhos que a gente é mais comumente chamado de icnofósseis. Então, em toda essa formação, nós temos grande quantidade de abrigos com sinalização rupestre, essas pinturas, né? A pintura rupestre acontece com bastante frequência nos Campos Gerais por questão dos suportes. Há muito suporte, muito paredão rochoso nos Campos Gerais passíveis de serem pintados, diferentes de outras regiões do Paraná. A gente pode definir como abrigo quando você tem o desenvolvimento de abertura maior do que o desenvolvimento interno da caverna. Ou seja, a boca dela é maior do que a fonte onde ela se estende, né, o seu desenvolvimento interno. Isso é um abrigo. A caverna é quando a boca é menor do que o seu desenvolvimento. Então já é considerado uma caverna. E as fendas, ou então as cavernas verticais, né, que a gente chama, ou abismos, são aquelas que são formadas para baixo, né? Então, assim, quando a gente vai falar de populações pré-históricas, os abrigos eles são muito mais bem requisitados, pois são áreas que têm grande iluminação, né, abrigam ali da chuva, dos intempéries climáticos, e você tem uma visão, geralmente, como a escarpa do Devoniano, você tem algumas formações na parte mais alta, você tem uma visão muito mais ampla para uma situação de caça, para uma situação de coleta, até mesmo de sobrevivência. A ocupação dos abrigos dos Campos Gerais talvez seja mais por oportunidade. Se houver um bom abrigo, mesmo na baixa encosta, ou escondido, ou na alta encosta, ele vai ser ocupado. As pinturas rupestres, às vezes, ocorrem nos Campos Gerais em abrigos escondidos, abrigos pequenos que você não visualiza na paisagem, mas esses são poucos, né? A maioria está em abrigos amplos, né, com ampla paisagem à sua frente, em lugares elevados. E antes de nós houveram antepassados que moraram na região, que desenvolveram cultura, que deixaram marcas, que se relacionaram com a natureza e porque algum motivo na história deles, eles desapareceram. A coisa mais interessante da arqueologia é que nós acabamos conhecendo o passado alheio, não o nosso. O que está aqui não é o nosso passado. Nós estamos aqui de pele branca, sendo colonizadores dessa terra, mas o que estava aqui são civilizações completamente diferentes. Então isso é fundamental conhecer. Eles exploravam muito melhor a natureza do que talvez a gente possa imaginar, ou entendiam melhor a natureza, né? Pensando em arqueologia do Paraná, temos populações desde 15 mil anos atrás, que são paleoíndios. Há cerca de 10 mil anos atrás, com essas mudanças climáticas mais profundas, aparecem populações caçadoras-coletoras, que chamamos de umbu. Depois, começam a chegar povos agricultores há 4 mil anos atrás, que parecem relacionados à família linguística G. Por isso, denominamos Proto-G. Ainda não tinha uma variação igual a que a gente tem as populações indígenas hoje. Há 2 mil anos atrás, chegam populações Guarani, que parecem também estar relacionadas a uma parte das gravuras rupestres no Paraná. Para a gente falar dos guaranis que estavam aqui em 1500, quando os portugueses chegaram, né, ou os incas, né, e os maias e tal, você vê a dificuldade que nós temos, né, porque simplesmente houve uma quebra, né, com essas culturas, né, foi imposta uma nova cultura. E se falar ainda em 3 mil anos atrás, 4 mil anos, né, fica muito mais longo ainda, né. As pinturas
rupestre tem o seguinte problema: quem fez aquilo? Nós encontramos em um abrigo uma sucessão de camadas arqueológicas formadas por grupos diferentes. Qual deles teria executado as pinturas? Muitas vezes é um grupo que não residiu ali, passou e ali era o local dele fazer a pintura cerimonial. Outros moraram ali, mas não faziam pintura. No estudo da arte rupestre, o mais importante que nós vemos é a temática, a técnica, ou seja, a maneira que ele fez e o que ele pintou. A técnica seria se ele usou pincel, se ele usou dedo, né? Como ele aplicou a tinta. Também as cores utilizadas é muito importante, quais cores ele utilizou, quantas cores ele utilizou, e os temas pintados, pinturas de animais, pinturas humanas, pinturas de vegetais, ou apenas sinais, riscos, nuvens de pontos. Isso também é bastante importante no estudo da arqueologia de arte rupestre. Esse corante em óxido de ferro, ele era usado através da raspagem, onde era retirado um pouquinho desse material, misturado em água, e com o próprio dedo podia ser fixado na rocha, ou simplesmente com o pedacinho da rocha, um pequeno galinho de árvore, era feito os detalhes dos desenhos. Esse é um raspador plana que servia para tirar pedaços de ocre e daí fazer a base do pigmento que iria ser fixado aqui no suporte rochoso. Utilizaram também argilas, utilizaram óxido de ferro, né, que é a hematita. Muito desse material é proveniente de outras rochas que existem também aqui em abundância na região, né, que são umas rochas mais escuras, ricas em ferro, que quando expostas aqui na superfície, elas vão se decompondo, vão se transformando, né, em um solo, e esse material mais argiloso e mais fácil de trabalhar foi utilizado como um agente corante, como um agente que atua como se fosse um pigmento, para que nós tenhamos as pinturas que aqui na região são dominantemente com tonalidades mais próximas do vermelho. Certamente faziam alguma diluição desse pigmento, que é um pigmento que ele é mais pro pó, né? Se você vê ele é um pozinho assim bem fino, né? É tipo a ferrugem. Pintura rupestre seriam todos os desenhos feitos a partir de tinta, seja em paredões rochosos, né? E inscrição rupestre seriam os desenhos feitos por abrasivo por riscos em rocha. Usando uma rocha mais dura que vai receber o desenho, são aplicados riscos, né, os sulcos abrasivos que formam o desenho. Essa é a diferença. As pinturas rupestres no Brasil, elas são divididas em várias tradições, conforme as características, cada estilo de pintura, né? E daí aqui na região sul do Brasil enquadra-se a tradição planalto e geométrica. Tradição geométrica, como o nome já fala, então são só desenhos geométricos, né? Linhas, círculos, pontos, essas questões. A tradição planalto são desenhos de animais, animais que eles viam no dia a dia. A arte rupestre dos Campos Gerais no Paraná foi primeiramente filiada ao que chamamos de tradição planalto. A tradição planalto ocorre em Minas Gerais e são de cervídeos, são caracterizados principalmente por cervídeos pintados, principalmente contornados, ou chapados, de corpo alongado, né, meio ovalado, e de corpo quadrado.
Na década de 50, meu tio Teófilo Pinto Ribeiro, um morador do interior do Paraná, nos Campos Gerais, pegou uma revista brasileira de circulação nacional, que era conhecida como Cruzeiro, e ele viu uma matéria sobre as pinturas rupestres de Minas Gerais. Aí ele disse, mas eu tenho aqui, do lado da minha casa, eu tenho uma parede com pintura rupestre. Ele entrou em contato com a prefeitura e as pessoas da prefeitura entraram em contato com o Museu Paranaense. Por muita coincidência, arqueólogos franceses estavam em Curitiba desenvolvendo um trabalho e toda essa equipe foi deslocada até a fazenda para fazer os devidos estudos nesse sítio recém-descoberto. Annette Laming e o José Amperard, do Museu do Homem de Paris. Eles eram professores na Sorbonne. Junto com ela vai o Oldemar Blasi. Foi uma das professoras que formou os arqueólogos do Brasil. Eles estiveram nesse sítio arqueológico e houve uma publicação dele, e eu creio que as datações deram de 3.500 anos para esse sítio. Ela acaba realizando uma pesquisa, encontra vários lugares e publica o resultado desse trabalho na revista francesa. Foram as primeiras pinturas que foram descobertas aqui no município. O Fazenda das Cavernas 1 e 2 são os primeiros sítios arqueológicos com pintura rupestre documentados no Paraná. É um conjunto de 3 cervos se direcionando para um símbolo gradeado. É uma espécie de um gradil, né, com um animalzinho dentro, um cervídeo, né, um veado, e um outro animal maior, como se estivesse na frente desse gradil. Pode ser uma armadilha para capturar o cervídeo maior, colocar o filhote dentro para que o maior entrasse, mas eu acho que eles não caçavam assim. Eu acho que até seria uma domesticação desses animais, como fazem os guaranis no Uruguai. A interpretação dessas cenas, ela às vezes é fruto de polêmica e tal, né? Mas também a gente não acha que é importante ficar tentando construir histórias, né? Eles faziam aquelas cenas porque faziam parte do seu dia a dia. Uma das questões que se coloca é que não se sabe se eles estavam representando um fato acontecido ou tentando antecipar alguma coisa, um desejo que o animal entrasse na armadilha ou que fosse capturado para servir de alimento. E não compreende qual a significação que tinha aquela pintura, para quem pintou, e nós não conseguiríamos descobrir isso. Não há, às vezes pode parecer sim animal, né, que a gente reconhece, mas não quer dizer que realmente seja aquele significado para quem pintou. É difícil se chegar a uma conclusão a respeito, porque nós verificando, por exemplo, certos símbolos que são praticados ainda pelos índios brasileiros, para um grupo, aquele símbolo, ele representa uma coisa, para o outro grupo que está lá, ele representa outra coisa. Novas tecnologias, como o uso de filtros para tratar imagens, tenha colaborado para compreender melhor o que está representado nessas pinturas. Elementos míticos, como figuras de contagem, ou mesmo animais que podem representar cenas de caça.
Aqui no abrigo Santa Rita existe uma variedade de pinturas rupestres de diferentes cores, como marrom, vermelho, amarelo e preto, que expressam desde sinais geométricos que provavelmente estão associados à observação das estrelas. Existem também uma série de representações que são pontilhados, paralelos, que parecem representar um conjunto de indivíduos. É como se os pintores desse abrigo quisessem mostrar a quantidade de pessoas que faziam parte dessa população que habitou essa região. Existe uma série de círculos com pontos que apontam provavelmente para identificar pontos no relevo aqui circundante, tanto pequenas corredeiras, cachoeiras, áreas de caça, áreas de coleta de frutos e prováveis áreas de roça e plantação de mandioca, milho aqui nas proximidades. Como também uma série de círculos e traços que estão relacionadas à identidade dos grupos que habitaram essa região. E talvez ainda animais que parecem ser representados como um grande felino, uma onça. O Santa Rita ele tem bastante figuras de sinais, né? Feito a dedo e tal, mas tem uma figura que é interessante, que é de um puma. Infelizmente essa figura ela está já bastante danificada, já perdeu grande parte, mas é bastante visível o dorso do animal, o rabo e a cabeça dele. Então fica bastante característico que é um puma. Talvez esse abrigo seja a figura mais interessante assim a ser observada. O que é interessante é que as figuras humanas são muito estilizadas. Basicamente é um círculo fazendo a cabeça, uma reta fazendo o corpo, 2 tracinhos da perna e 2 bracinhos. Agora, os animais têm uma qualidade artística espetacular, especialmente os cervídeos, os veados. Não se sabe bem a razão porque as figuras humanas são tão restritas, digamos assim, à síntese total, né? E já os animais, eles têm os chifres, as listras, as pontinhas e principalmente a questão do caminhar, que é as pernas se alongando, dando aquela sensação de dinâmica, de velocidade e tal. Aqui na minha propriedade, o primeiro sítio foi localizado há 6 anos atrás. Foi localizado por montanhistas que vieram fazer escaladas aqui. Aí, depois disso, neste ano, encontramos mais 2 abrigos com pintura também. Neste paredão de arenito, nós encontramos recentemente algumas pinturas, um painel muito grande. E entre tantas pinturas, o destaque é para estas 2. Aqui parece ser uma peneira e esse outro aqui parece ser um pé de mandioca. Essas pinturas ainda não foram estudadas porque foram descobertas muito recentemente. Aqui no paredão Lola Souza existem várias concentrações com pinturas rupestres, de pinturas de estilos e tamanhos variados. Existem sinais geométricos, figuras prováveis de animais, figuras humanas, algumas em associação compondo cenas. E aqui podemos perceber o que parece ser uma ave grande, né? Uma ema, que atualmente não existe nessa paisagem. Então, está relacionado a um ambiente mais seco, mais quente, que recua bastante parte das populações que habitaram esse paredão. E aqui, na parte superior, uma
associação de pinturas com gravuras. Primeiro é feita a gravura e depois é aprofundada aqui. São vários círculos que foram pintados em algumas partes, fazendo uma grande malha. Isso é muito relevante na arqueologia do Paraná, porque pouquíssimos sítios conseguem ter essas pinturas associadas a gravuras, e isso faz com que o sítio Lola Souza seja um dos mais importantes para a arte rupestre no estado do Paraná. Aqui na pousada nós recebemos um público que vem especialmente atrás das belas paisagens que tem aqui, formação rochosa, cachoeiras. E muitos deles ainda nem conheciam a existência dos sítios arqueológicos. Nessas trilhas que fazemos e frequentemente passamos por essas pinturas, é muito interessante, e eu reparo muito nisso, de como as pessoas ficam encantadas de ver. Muitos nos revelam que nem sequer sabiam da existência de sítios arqueológicos no Brasil. O Abrigo São José da Lagoa é reconhecido internacionalmente pela riqueza de detalhes de uma cena complexa com mais de 300 elementos em vermelho, que compõem provavelmente um mito G. Esse painel principal espetacular mede 50 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Essa cena fica entre 6 e 7 metros de altura. Nessa cena, existem 125 figuras que lembram pessoas a dançar, com adornos em movimento e envoltos em grandes círculos concêntricos com representações de cabeças de cervídeos unidos por uma grande malha parecida com a pele de uma cobra. E tudo sustentado por semicírculos compostos por símbolos geométricos. Atualmente, a maioria dos livros que tratam sobre arte rupestre no Brasil apresenta essas pinturas como uma das mais impressionantes que temos. Existem pinturas que se repetem, tipo pinturas que tem aqui em Piraí, você vai ver na Espanha, você vai ver na África a mesma representação. Né? Talvez não a mesma forma, mas a mesma técnica, sabe? E às vezes até a mesma figura. Não quer dizer que seja o mesmo homem que fez lá e que veio para cá, a mesma pessoa, né? Ou algum descendente, alguma coisa assim, não. Mas é uma questão realmente da psique humana, né? Aquilo que está dentro, como que nós representamos, como que nós utilizamos os primórdios da nossa representação visual e da comunicação também. Todos os sítios aqui no município com pinturas rupestres, eles são em abrigos sob rochas ou lapas, não são cavernas. E todos esses abrigos, a abertura dele é para o lado leste, para o sol nascente, porque o sol da tarde é muito mais forte. Tá? E até a questão das chuvas. Do lado leste, normalmente não vem chuvas muito fortes, com ventos muito fortes. Esses abrigos também, todos eles são próximos a rios. A escarpa devoniana aqui no município, ela é bem peculiar, porque o afloramento dela é bem sequencial. Comecinho da década de 70, a área é abordada novamente pelo Blasi, que faz pesquisas mais em espaços maiores.
O professor Odemar Blasi fez a primeira documentação desses sítios com pinturas rupestres aqui no Vale do Rio Iapó, na localidade denominada Guartelá. E isso propiciou a preservação através da criação de uma unidade de conservação, o Parque Estadual do Guartelá. Ele foi inaugurado em outubro de 1997. O parque está aberto para visitação. Ele é especial pela beleza que nós temos aqui nesse local. Nós temos como grande atrativo o 6º maior cânion, o cânion do Rio Iapó, conhecido como Cânion Guartelá. Nós temos hoje no parque, identificados 5 sítios arqueológicos. Nós temos onde o pessoal poderão estar indo para conhecer, que é a Lapa Ponciano. Temos também a Lapa Floriano. Temos aqui as pinturas no abrigo do Mirante. Nós temos também do abrigo da Cachoeira, da Ponte de Pedra, e aqui próximo ao nosso alojamento. Então nós temos 5 sítios arqueológicos identificados. No abrigo Ponciano, e no abrigo Floriano. Nesses 2 abrigos foram encontrados tanto materiais umbu, podem ter 6, 7 mil anos, e tem pinturas associadas, como também fragmentos cerâmicos que são relacionados a essas populações proto-G, que a gente conseguiu até 3.400 anos atrás, são as datações mais antigas. Uma das pinturas que mais chama atenção no Ponciano é uma atividade de pesca. Ao que parece, seria um humano pescando, com vara e caniço num rio. E isso foi interpretado já em 1982 pelo Proust, também nesse sentido, e pelo Odemar Blasi em 1972. Ele que havia apontado de ali ser uma pintura de cena, que é importante em arte rupestre, uma cena de pesca. Talvez essa seja a figura mais emblemática nesse sítio ponciano. Também é um sítio de fácil acesso, de grande visibilidade da paisagem. Isso também cria umas características nos abrigos utilizados dos Campos Gerais. A ampla visão que eles têm da paisagem, da posição deles na paisagem. No teto tem-se pinturas com representações astronômicas, como se fossem luas, e outras aqui bastante grandes, onde existem asas de prováveis pássaros. No abrigo Ponte de Pedra, temos pinturas tanto na parede quanto no teto. Aqui existem alguns símbolos como círculos e grades. Essa assemelha-se a uma figura humana e o pigmento é o ocre. Na maior parte desses abrigos havia o sagrado, ou seja, existem elementos míticos representados na parede e áreas de sepultamento humano. A habitação desses povos acontecia normalmente fora dos abrigos em regiões próximas. Essas pinturas rupestres, na primeira visão, parecem ser figuras de contagem. Entretanto, usando a tecnologia com filtros digitais, percebe-se que pode ser um pássaro.
aqui é o abrigo Jaguariaíva 1. Eu coordenava um projeto arqueológico devido a uma obra nessa região, quando de longe avistamos esse abrigo em forma de cogumelo que parecia uma casa. Eu tinha certeza que aqui poderia haver pinturas e muitos vestígios. E a gente veio para cá e realmente encontrou muitas pinturas, mostrando várias fases, com tanto o que parecem ser animais, quanto figuras de contagem, figuras humanas, elementos geométricos, e foram feitas escavações. Aqui é uma região que comprovadamente é ocupada desde 7.000 anos. Nessas pesquisas, fizemos a documentação espacial do abrigo, com todos os elementos que aqui da rocha, das paredes, aonde ocorriam as pinturas rupestres, que vão desde o chão até o teto. E aqui nesse ponto houve a escavação de 2 quadras, de 1 por 1 até a profundidade de 1,20 m, que revelaram idades de ocupação que variam desde 7.000 anos até o século XIX. No solo que foi retirado durante as escavações, houve análise e identificação de fitólitos, que são pequenas partículas que existem nas plantas e que podem caracterizar variedades diferentes. A partir da coleta do solo, nós processamos o mesmo e analisamos a assembleia de fitólitos. Com isso, é possível indicar quais as famílias botânicas estavam presentes no ambiente passado. Em campo, são coletadas amostras de solo, as quais são trazidas para o laboratório para processamento e extração dos fitólitos. Os fitólitos possuem um papel muito importante na análise dos sítios arqueológicos, porque os mesmos auxiliam na identificação da vegetação que essas populações passadas conviviam, bem como auxiliam o entendimento do processo agrícola por essas populações. Como exemplo, podemos citar a abóbora, a mandioca, que se tem o registro em pinturas rupestres de sua utilização na dieta alimentar. No abrigo Jaguariaíva 1, foram encontrados fitólitos pertencentes à família Cucurbitaceae, a qual pertence à abóbora. Esses fitólitos foram encontrados em um perfil que possui datação de aproximadamente 3.000 anos. Isso auxilia a compreensão da prática agrícola pelas populações passadas. O resultado dessas pesquisas mostrou tanto um ambiente mais seco, há 7.000 anos atrás, quanto há 3.000 anos atrás, a presença de abóbora, que na época já era uma planta domesticada. É fascinante porque é uma planta que foi domesticada por esse grupo Proto-G que ocupou essa área. Então, foi uma descoberta muito interessante. No abrigo, identificamos 3 fases de pinturas, tanto na parede quanto no teto. A mais antiga lembra figuras de animais grandes, inteiramente preenchidos. A segunda, há 3.000 anos atrás, são figuras humanas e de contagem. E a terceira, a mais recente, entre 500 e 1.000 anos atrás, são figuras de animais em silhueta, são assemelhadas a isso, com a cabeça pintada. Nesse sítio foram escavadas quadras onde, no nível mais antigo, datado de 7.000 anos, foi encontrada essa placa, com pinturas, o que é uma prova irrefutável que esses pintores estiveram ali há 7.000 anos atrás ou até em tempos anteriores.
Então a gente se encontra na região de Ponta Grossa, na Cachoeira da Mariquinha, um balneário bem famoso da região aqui. E nas proximidades da cachoeira a gente encontra 2 sítios arqueológicos. O Morro do Castelo, esse que a gente se encontra, e o Abrigo Cambiju. Ambos os sítios foram pesquisados pelo arqueólogo Igor Chimes, de Curitiba, na década de 70, onde além do cadastramento dos decalques das pinturas rupestres, ele fez escavações no Abrigo Cambiju, onde foi encontrado vasto e rico material lítico. Esse abrigo, ele tinha alguns danos, mas em parte ele estava preservado. Então eu fiz um corte estratigráfico, uma escavação, que me permitiu a retirada do material em camadas até a base rochosa. E eu tive muita sorte, porque ali só havia material relativo a um grupo. Me deu a possibilidade de associar as pinturas com um determinado grupo que estava representado ali no chão pelas peças que eles elaboraram. Eram pontas de flecha, raspadores, quer dizer, objetos líticos, não havia nada de cerâmica, então era uma coisa mais antiga que os grupos ceramistas que vieram depois. Nessa escavação ele localizou material em ocre, né, tinta vermelha, das mesmas características que estavam sendo pintadas no teto. Aqui no Abrigo Cambiju a gente tem 2 técnicas de elaboração de pintura rupestre, né? Uma elaborada com a ponta dos dedos, e outra usando um pecíolo vegetal, um graveto, um ramo de folha, né, que eles marcavam na rocha. Então eu lembro bem uma representação de um cervo, um veado do campo, perfeito, proporcionalmente tudo. Quando eles representavam as corças, as fêmeas, elas têm o corpo desproporcional. É uma espécie de um simbolismo, uma magia propiciatória, como algumas vezes foi interpretado na pintura francesa, da europeia. Havia um desejo de que aquela fauna que era básica para a alimentação desses caçadores-coletores se multiplicasse rapidamente. Claro que eles caçavam, eles cortavam, eles comiam, eles abriam, viam se estava grávido, se não estava, sabiam quando um animal estava grávido ou não, né, se matava, se não matava. Então eu acho que existe muita informação que se perdeu, que essas pinturas acabam mostrando alguma coisa, e também outros achados arqueológicos, como cerâmicas e tal, né? O fato curioso desse abrigo que a gente se encontra são esses grandes blocos de arenito, que através de infiltração no próprio arenito, ele desprendeu do teto e acabou caindo no chão do abrigo aqui, propiciando para as populações pré-históricas um andaime, uma espécie de andaime que facilitou as pinturas que são feitas, que a gente encontra no teto do abrigo. E ali nós começamos a escavação, encontramos cerâmica indígena na superfície, depois material lítico, quer dizer, lascado, mais abaixo, outra camada de material lítico e finalmente uma outra, até onde chegou a escavação, a 3 metros de profundidade. Esse abrigo do Morro do Castelo ele foi datado. Então eu tenho a data, depois da cerâmica, para baixo, eu tenho uma data de 4.500 anos, a outra ocupação de caçador-coletor de 7.000 anos e finalmente essa de 8.200 anos. Então essa data é que pode ser relacionada com as pinturas do Cambiju.
As cavernas de Morro Azul, elas estão na formação de Mafra, do Grupo Itararé. Elas estão no município de Ventania. Possuem um grande pórtico, né, de abertura, então isso é muito bom quando a gente vai fazer um estudo para colonização pré-histórica. Essas cavernas, elas foram encontradas muitos vestígios arqueológicos, pinturas, materiais líticos da população Itararé que viveu na região, dentro dessa formação. Essas cavernas são importantes quando a gente pega dentro de um contexto de formação geológica e espeleológica. Realmente elas têm uma propriedade muito boa para moradia, para observação de animais, para caça, para observação de outras etnias da região. Elas são muito importantes dentro desse contexto, né, para a espeleologia nacional. O Morro Azul, existem cavernas na formação arenítica também. Essas cavernas possuem entre até 50 metros de desenvolvimento, com desnível, geralmente que é a parte mais profunda, de até 3 metros. É um grande sítio arqueológico, foi caracterizado como sendo o sítio com maior concentração de pinturas rupestres no Paraná. São cerca de 250 pinturas que variam os motivos desde sinais geométricos até figuras de animais e seres humanos. Vem sendo estudado desde 1988 por equipes do Museu Paranaense e caracterizamos 3 ocupações. A mais antiga, com cerca de 8.000 anos, que são pontas de projéteis, raspadores, materiais em pedra, lascados, com vestígios de fogueira, e também uma parte dessas pinturas rupestres está relacionado a esse período mais antigo, de 8.000 anos. Há 4.000 surgiram nessa região uma nova população, já com agricultura e cerâmica. Eram povos Proto-G ou Itararé-Taquara. E um período onde temos uma população mais densa, com maior quantidade, há 2.000 anos atrás, a maior parte das pinturas rupestres que existem aqui no conjunto de cavernas Morro Azul é relacionado a esse período de ocupação, 2.000 anos atrás. As pinturas estão bastante apagadas porque devido à chuva, o sol vai dissolvendo um pouquinho da rocha e acaba criando uma camada sobre a pintura. Aqui é o local onde foram encontrados mais vestígios arqueológicos superficiais. Cerca de 250 artefatos em pedra e 450 fragmentos cerâmicos. Também temos afiadores e polidores em vários pontos dessa caverna que serviam para diminuir o gume, deixar mais apontado o gume da lâmina de machado. Existem também nas paredes dessa caverna várias áreas com pinturas em negro. São pontos distribuídos ao longo de toda a parede que circunda a caverna. Esse é um bloco arenítico com gravuras rupestres, que é um tipo de arte no qual se representa simbolicamente algum sinal ou alguma figura. Desse lado, afiadores em canaleta, que é para afiar o gume de alguns instrumentos, como lâminas de machado, e para elaborar instrumentos polidos, como mãos de pilão, mós, daí usam-se bacias de polimento. Aqui é o abrigo Morro Azul 3, são grandes áreas com muitas pinturas. Aqui está um ser mítico, a cabeça é humana, os 5 dedos são humanos, mas a forma do corpo parece ser de um sapo.
Ele representa uma parte da história dos povos que moravam nesse local. E vocês podem ver aqui essa área muito depredada por vandalismo. Houve a retirada de placas do arenito que continham muitas pinturas rupestres. Temos que ter várias atividades para que as pessoas da comunidade local e regional percebam a importância dessa herança ancestral, dessa memória coletiva que tem que ser protegida. A educação patrimonial é fundamental exatamente para que, desde a mais tenra idade, as crianças tenham a sensação de pertencer a uma cultura, uma determinada cultura, né? E se autovalorizar, né? Respeitar as culturas de outros países, tal, mas respeitar e admirar as nossas origens. E essas origens remontam aos tempos primitivos. Embora o Brasil tenha sido, como a América como um todo, né, entre aspas, colonizado por populações europeias, mas antes da chegada desses europeus nós tínhamos pessoas que moravam aqui, que eram os verdadeiros brasileiros, que eram os nossos indígenas, né? E essas populações deixaram marcas da sua passagem pela história, passagem pelo território. Contribui muito para a divulgação e para a preservação dos sítios arqueológicos, porque traz ao conhecimento das pessoas as existências, os tipos de sítios, os tipos de cultura material ali envolvida, né? Como esses antepassados lidavam com o meio ambiente, como eles resolviam os seus problemas, né? Com os materiais que eles fabricavam, como eles se relacionavam com a natureza através dos objetos, que como o homem se relaciona com o ambiente e com a natureza através dos objetos que ele fabrica, né? Sejam coisas para se caçar, raspar, cortar, para se abrigar, para construir, tudo ele tem uma interação com a natureza através de objetos, né? Tinha em mente que a gente poderia usar esse produto em diversos segmentos de ensino, né? Desde artes, geologia, geografia, história, antropologia e diversos segmentos esse material poderia ser muito bem utilizado. Só se preserva aquilo que se conhece, né? E aquilo que se valoriza. A educação é de importância máxima para que a gente continue tendo, né, o patrimônio cultural e natural dos Campos Gerais presente para os dias de hoje e para as futuras gerações. Mostrar o valor, mostrar que tem pessoas que valorizam, que se interessam, né, para a população em geral, é uma forma educativa. Qualquer sociedade que queira durar no tempo tem que conhecer seu passado. Se nós não atuarmos, né, em defesa desse tipo de cenário, né, nós não mais conseguiremos ter essa referência, que inclusive é uma referência que liga as raízes de quem vive aqui na região. É algo importante do ponto de vista de identidade cultural. Então, ao longo da escarpa, do paredão, há muita possibilidade de encontrar sítios antigos, inclusive sepultamento, esqueletos, material genético, um patrimônio maravilhoso, mas precisa de tempo. Nos Campos Gerais há muitos sítios arqueológicos com pintura rupestre que não foram descobertos ainda. Acreditamos que no continuar da pesquisa arqueológica nos Campos Gerais possa trazer mais à tona informações que mudem nossa compreensão de hoje das artes rupestres ou podem mais refinar esse conhecimento. É o único vestígio do traço humano ancestral, né? Então ali está um traço. Então isso aí, qualquer risco, qualquer coisa já impressiona. Os significados das pinturas e gravuras rupestres se perdem ao longo do tempo, mas a herança estética acaba ficando até a atualidade.